Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Dicas da Cá, nosso encontro diário, todos os dias, diariamente, às 11h30, aqui no meu perfil, Kátia Treviso, aqui no Instagram. Qual que é o objetivo desse quadro, pessoal? Esse quadro é para a gente trazer assuntos, discussões, sentimentos que nos ajudam a tornar a nossa comunicação muito mais fluida, com muito menos ruídos, para que a gente possa atingir os nossos objetivos. Sejam os objetivos profissionais, como buscar uma nova colocação, conseguir uma promoção, encontrar o nosso novo emprego, e também nos nossos relacionamentos pessoais. Melhorar a comunicação dentro de casa, com a pessoa que a gente convive, com o amor da nossa vida. E existem muitos componentes dentro dessa área da comunicação que conversam intimamente com outras áreas de conhecimento da humanidade. Então aqui eu trago situações e posições que vão me exigir buscar e pesquisar muita coisa de psicologia, de filosofia, de sociologia. Então é por isso eu trago assim muitas pitadas desse mundo que a gente tem à nossa disposição de informações e de conteúdo para ajudar você a ter mais autoconhecimento e a partir daí conseguir ter uma comunicação mais objetiva, tá bom? Eu costumo iniciar essas lives das 11h30, que são as lives da Dicas da Cá, fazendo uma breve apresentação, porque eu tenho percebido que apesar do público ao vivo não ser muito grande, ter poucas pessoas nesses horários, nesse horário, né, das 11h30, as pessoas começam a chegar um pouquinho mais para a hora do almoço, mas eu tenho percebido que no gravado, no IGTV, as pessoas têm entrado e têm assistido até o fim, porque as pessoas entram em contato comigo, me perguntam, elogiam, falam que os temas, os assuntos, eles estão ajudando bastante. Então, por isso que eu já deixo gravado, porque tem pessoas novas entrando aí no perfil e não sabendo muito bem quem eu sou e tudo mais, tá? Então, eu sou Kátia Marim Treviso, tenho 47 para 48 anos e entramos agora no mês de fevereiro, que eu falo que é o meu mês, né? Porque é nesse mês que eu faço aniversário. Eu faço aniversário agora no dia 17 de fevereiro e vou fazer 48 anos. Sou jornalista de formação, tenho uma verdadeira adoração pela área da comunicação. Então, já trabalhei como assessora de imprensa, trabalhei em redação de revista, fiz toda a minha carreira dentro da comunicação e depois dentro de marketing. Então, eu trago conteúdos de marketing também, que eu acho que é uma ciência bem interessante, que ajuda a gente a entender muito mais o mercado, onde a gente atua, porque nós também somos produtos, né? Tanto quando a gente está buscando uma colocação, mas quando a gente está se vendendo, né? Como amiga, como parceira, como ouvinte, né? Então a gente está sempre vendendo a nossa imagem para as outras pessoas e muitas vezes a gente não tem consciência disso e é por isso que a comunicação acaba ficando meio complicada. Eu estou entrando aqui para poder introduzir o assunto. Eu vou escrever aqui para vocês qual que é o tema, né? Hoje a gente vai falar sinto saudades da prisão. Sabe aquele momento que a gente saiu de um relacionamento tóxico, de uma situação tóxica, que a gente sabe que a gente deveria ter feito isso até antes. Pronto, já disparei aqui, aí agora eu posso me concentrar totalmente aqui. Então, hoje o assunto sabe quando a gente está numa relação tóxica, num ambiente de trabalho ruim, ou então num vínculo familiar que não agrega, e a gente sabe e consegue sair daquela toxicidade, a gente consegue virar a página, a gente consegue terminar aquele relacionamento. Só que depois que passa essa decisão, essa euforia por realmente virar a página, existem alguns sentimentos que eles vêm na sequência e fazem com que a gente sinta saudade
E quando eu falo de saudade, é uma vontade de voltar para aquele ambiente, mesmo conscientemente, a gente sabendo que ele não é propício, que ele não é bom, mas a gente sente uma vontade de retornar para aquele ambiente, ou para aquela situação do trabalho, ou para aquela pessoa que a gente sabe que não tem um relacionamento muito bom com a gente e que a gente conseguiu se libertar e ainda assim a gente sente falta, a gente sente saudades, tá? Então é desse tema que a gente vai falar. Isso vale muito para pessoas que estavam muito insatisfeitas com seus trabalhos, né? E conseguiram, enfim, de um jeito ou de outro, se libertar, né, desse ambiente, mas se cobram por não ter, de repente, tentado mais um pouco, né? Às vezes se sentindo até um pouco desistir antes do momento, desistir um pouco antes da fase. Quem ainda não leu mensagens aqui no Instagram em que falam que desistir é para os fracos, né? Que tudo vale a pena, não desista nunca, né? E isso são coisas que fazem a gente sentir, ter essa sensação de que estava ruim, mas era melhor ruim do que do jeito que está agora. Então vamos começar a fazer uma análise desse ponto. Vocês sabem que eu gosto de trazer para cá sempre posições mais científicas, né, do nosso funcionamento, para depois a gente entrar em algumas dicas de como que a gente pode trabalhar aí essa sensação e faço essa amarração com a comunicação, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que o nosso cérebro, né, eu comento isso muito aqui, nosso cérebro, ele é uma máquina de automatizar comportamentos, tá? E porque isso, ele automatizando comportamentos, ele vai economizar energia para situações que ele já mais ou menos identifica, que ele sabe mais ou menos o que vai acontecer e ele sabe mais ou menos o que vai dar naquela situação. Então, ele dá uma automatizada nesses comportamentos para ele reter, para ele economizar energia e poder colocar essa energia naquilo que de fato interessa. Para nossa mente, para o nosso cérebro, o que interessa é garantir a nossa sobrevivência e fazer a procriação da nossa espécie. Basicamente, é para isso que a gente existe, tá? E aí, às vezes as pessoas falam, poxa, mas ainda somos assim, né? Nós evoluímos tanto e ainda somos assim? Sim, somos assim. Tanto que o trabalho, por exemplo, né, a dedicação ao nosso trabalho tem muito a ver de procriação e tem muito a ver com preservação da nossa espécie e da nossa sobrevivência, né? Quando a gente deixa de trabalhar, quando nós estamos desempregados, é uma sensação de como se a gente não existisse mais. É como se nós estivéssemos numa sombra da sociedade. Isso tem muito a ver com esse nosso instinto de preservação e procriação. Porque hoje a gente não sai para caçar, mas a gente sai para caçar sim no ambiente de trabalho. É quase que uma luta, é quase que uma guerra, tá? Então é muito disso que o nosso cérebro faz. Ele vai buscar caminhos já existentes na nossa mente, porque ele sabe que ali tem alguma coisa que já é conhecida. Então eu vou trazer uma metáfora que o Siddhartha Ribeiro usa nas apresentações que ele faz, e ele trouxe também isso num livro que eu gosto muito, que é o Oráculo da Noite, tá? Ele fala que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é como se fosse assim uma planície, uma vastidão, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, é como se fosse uma vastidão plana, né? Conforme nós vamos tendo experiências positivas e negativas, nossa planície, ela vai criando sulcos, tá? Então, ela vai criando caminhos, ela vai abrindo esses sulcos por essa planície. Se a experiência, ela é muito forte, então, se é um trauma muito forte da infância, por exemplo, aqueles sulcos, eles vão se transformar em verdadeiros cânions, tá? É por isso que quem passou por traumas muito pesados costumam ter muitos pesadelos vivenciando novamente aquela situação, porque o nosso cérebro, ele acaba buscando através das suas conexões
esses sulcos mais marcados. Mas isso não é só para trauma, são experiências positivas, experiências gostosas, aquilo que a gente sente prazer, o nosso cérebro também cria esses caminhos. E aí, conforme isso vai passando, ele vai buscando, né? Ele olha uma situação, né? O nosso cérebro olha uma situação, ele avalia aquela situação considerando esses caminhos já criados. E se esses caminhos já foram criados com uma certa intensidade, com uma certa persistência, com uma certa consistência, ele faz, eureka, eu já sei qual que é a saída para isso e tá tudo bem. E mesmo ruim, bom ou ruim, no final disso já é um caminho conhecido. E nós, seres humanos, temos muito mais conforto e muito mais tranquilidade quando a gente sabe no que vai dar aquela experiência. Experiências conhecidas, mesmo quando são ruins, para o nosso cérebro elas são consideradas mais positivas que experiências que a gente nunca passou, a gente não sabe do que se trata, isso traz medo, isso traz desconforto, isso traz uma certa inquietação, uma certa angústia. Aí você pode dizer, mas comigo isso não funciona muito não, porque eu adoro novas experiências. Até nas novas experiências, isso é um caminho provavelmente criado no seu cérebro. Você deve ter passado por algumas situações muito positivas de novas experiências, que foram muito, muito agradáveis para você. Então, o teu cérebro já sabe que quando você tem uma nova experiência, você segue um caminho cerebral, né, em que você sabe mais ou menos onde isso vai dar. Na alegria, na dopamina, né, você vai ficar feliz, você vai ficar completo e tudo mais. Tudo bem? Então, essa primeira parte foi explicando como que o nosso... Oi, Dani, seja bem-vinda. Como o nosso cérebro trabalha nessa questão de quando a gente está vivenciando uma situação, dele ter muito mais conforto e tranquilidade quando ele conhece, mesmo que não tenha sido uma situação positiva, tá? Então, quando a gente está num ambiente que ele seja... Quando a gente permanece algum tempo em ambientes não muito positivos, já existe um pequeno sinal de alerta aí. Se você se conforma e consegue sustentar por meses, anos, até décadas, num ambiente hostil e que para você não é positivo, isso já diz muito sobre você, tá? Eu não te conheço, eu não sei exatamente qual que é a tua história de vida, mas existem alguns componentes que a gente precisa visualizar aí, tá? Um deles pode ser que você tenha uma crença na sua família em que eu sou reconhecido se eu for forte. Então, eu preciso resistir bravamente até as situações que agridem a mim mesma, né? Porque eu preciso mostrar que eu resisto, que eu fico até o final de situações que não são positivas para mim. Pode ser uma crença familiar e que você vem reproduzindo, tá? Então, pessoas assim, elas não desistem, mesmo quando não existem ganhos mais. Elas persistem, elas querem ficar porque elas acreditam que o mérito não está em ser beneficiado, o mérito está em ser resistente, tá? O que acontece? Mesmo essas pessoas sendo resistentes e ficando por muito tempo em situações de toxicidade, seja no ambiente de trabalho, num relacionamento, em vínculos de amigos, nem sempre essa pessoa consegue deixar a sua comunicação protegida, né, do que ela está sentindo. Muitas vezes essa pessoa, mesmo acreditando que ela precisa ser firme e forte para ser reconhecida, passando por essa situação de muita dor, ela vai ter um discurso mais vitimista. Olha, a pessoa põe na comunicação uma postura e palavras e frases que diz, olha como eu sou mártir, eu estou aqui aguentando tudo porque eu sei que eu sou forte para resistir. E aí ela começa a colocar algumas situações para justificar essa crença. Mas eu preciso desse emprego, aqui eu ganho pouco, mas
é estável, eu preciso ficar aqui, essa pessoa tem um assédio moral em relação a mim, mas é a única que me deu um emprego. Esse relacionamento com essa pessoa tem os seus bons momentos, apesar dele me insultar, apesar dele o tempo todo me apontar erros, partes do meu corpo que não agradam, mas ele tem os seus momentos bons. Então, essa pessoa ela vai justificando, né, a sua permanência nesses discursos. E a comunicação, nesse ponto, ela fica muito ruidosa, porque não é exatamente o que ela está sentindo. Oi, Sérvia, tudo bem? Não é o que ela está sentindo. E essa comunicação faz com que oportunidades de emprego, oportunidades de novos relacionamentos, uma comunicação mais aberta com filhos, ela seja totalmente bloqueada, tá? Bom, existem outras questões que podem estar justificando essa pessoa a ficar por muito tempo nessa relação tóxica, tá? O que na psicologia se fala são os ganhos secundários. Existe uma conexão desse ambiente, dessa toxicidade desse ambiente com alguma coisa que conecta com essa pessoa. E não é, quando a gente fala ganho, parece que são coisas sempre positivas. Na verdade, nem sempre são positivas, mas é alguma coisa que a pessoa faz com que essa pessoa se conecte, talvez à sua primeira infância, a um ambiente que também não era muito positivo. Então, ela se sente até que confortável nessa situação, apesar de ter muito sofrimento. Eu falei de 2 hipóteses, existem outras tantas, tá? Mas a questão dessa live não é só a explicação por que a pessoa fica nesse ambiente tóxico. A live é sobre as pessoas que conseguem sair desse ambiente tóxico e ainda assim sentem saudades desse tempo. Então, eu já dei 2 pistas aí, né? A primeira pista é sobre os caminhos cerebrais que foram formados e a segunda sobre os ganhos secundários. Existem outras justificativas para esse momento da saudade, mas eu quero trabalhar nesses 2, porque para mim eles são bem fortes e eu acredito que aí existe um indicador de qual porta pode ser aberta para ajudar você a ultrapassar esse momento, principalmente se você ainda está no luto do fim dessa relação, ou então o fim desse vínculo empregatício, ou dessa amizade, não sei exatamente o que pode ser que tenha trazido essa sensação, tá? Então, a partir do momento em que você finaliza um relacionamento, principalmente quando ele teve um tempo um pouco mais prolongado, o teu cérebro, ele acostumou, tá? Ele já padronizou alguns tipos de comportamento que ele já sabe quais são os gatilhos, quais são as ações e quais serão as recompensas, tá? Ele já aprendeu esse esquema dentro dessa situação, mesmo sendo tóxica. E lembrando que mesmo em situações ruins, mesmo quando a gente sabe que a gente tem muito mais perdas do que ganho, se a gente permanece, é porque a gente tem algum vínculo emocional com essa situação. Não é só por conta dos boletos que a gente vai pagar no final do mês. Não existe dinheiro nesse mundo que justifique um ambiente que acaba com a sua saúde. Porque racionalmente a gente sabe que todo o dinheiro ganho numa situação em que existe um desgaste emocional muito grande vai acabar em doença e todo aquele dinheiro ganho ele vai ser depois investido em remédio, em medicamento, em terapia. Então, racionalmente a gente sabe disso, mas ainda assim a gente permanece muito tempo naquele ambiente. E conforme a gente vai permanecendo naquele ambiente ou naquela situação, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele vai criando sulcos mais profundos com esses aprendizados. Então, vou dar um exemplo para que vocês possam entender toda essa parada. Vamos dizer que você teve, né, durante a sua vida, um ambiente de muito conflito dentro da sua casa, tá? Um ambiente de muito conflito, de muita briga, de muitas discussões e muitas acusações. O teu cérebro, ele criou um caminho que ele sabe quais são os gatilhos para essas discussões, ele entende quais eram as ações e reações depois desse gatilho,
mas ele também reconhece que no final de tudo isso existia uma recompensa. A recompensa poderia ser você ter uma casa para morar e pais que de um jeito ou de outro te chamaram, tá? Essa é a sua recompensa, tá? Quando você cresce, que você vai para um ambiente de trabalho em que existe muitas discussões, muitos conflitos, mas existe um ambiente que de um jeito ou de outro, mesmo de forma tóxica, te acolhe, o teu cérebro está fazendo o mesmo caminho que ele fez lá na tua infância. E ele já sabe qual que é, ele já reconhece qual é. Então ele se sente confortável em estar nessa situação. E quando eu falo confortável, não é que é positivo, é que já é conhecido. Lembrando que a nossa mente prefere situações ruins conhecidas a situações que poderiam ser boas, mas ela não tem situações que poderiam ser boas, mas que a nossa mente não tem muita certeza se vai ser boa mesmo, tá? Sempre a nossa mente vai preferir caminhos já conhecidos. E conforme você vai ficando tempos e tempos e tempos dentro dessa empresa, desse ambiente que é tóxico, aqueles caminhos que eram sulcos, que eram pequenas trilhas, eles podem se transformar em cânions. E quando você sai desse ambiente, o teu cérebro, todas as vezes em que você se sente com tédio, que você se sente com sono, que você se sente estressado, ele vai buscar um caminho já conhecido. E ele remete à tua infância e àquele ambiente em que você estava do trabalho tóxico. Mesmo de forma racional, você sabendo que aquilo não era positivo, a tua mente vai buscar conforto naquilo que ela já conhecia. E ela vai trazer algumas mensagens para te induzir a voltar para aquele lugar. Então ela vai dizer assim: nossa, mas não era tão ruim. Nossa, mas o salário lá era bem legal, né? Nossa, mas tinha tantos benefícios, né? Mesmo você sabendo que tudo isso não compensava, não era positivo. É a mesma coisa com o relacionamento amoroso, né? Mesmo você sabendo que existiam muitas brigas, que no final do dia você não ia dormir feliz, que você sabia que aquilo estava te magoando, mas agora que já passou, que você virou a página, a tua mente vai buscar situações, vai dizer: nossa, mas você lembra daquele dia? Nossa, ele foi tão carinhoso. Nossa, lembra daquele momento? Nossa, a gente se deu tão bem. Ai, olha, naquele momento ele me reconhecia. Mesmo sendo esse reconhecimento todo, menos de 10% de todo o tempo desse relacionamento, tá? Então, essa é uma luz que a gente traz quando a gente está nesse momento, que a gente está vivendo aquele luto, porque aquela situação foi finalizada recentemente, tá? Em que a gente vive um misto de liberdade, de você falar: pô, agora a partir daqui eu posso fazer o que eu quiser, eu posso desbravar o mundo, que traz um pouco de alegria, que traz uma motivação. Ao mesmo tempo, você vai ter o seu outro lado da balança te puxando para aquilo que já é conhecido. E aí existe um problema de comunicação, que o que eu falo para o externo nem sempre é aquilo que eu sinto no interno. E muitas vezes eu deixo escapar no meu linguajar, na minha postura, na forma com que eu atuo, o que está dentro do meu inconsciente. E é por isso que muitas vezes uma entrevista de emprego não funciona, um encontro com alguma outra pessoa que é bem legal, que ela está disposta realmente a começar algo bem legal com você, isso não funciona, não dá certo. Porque mesmo você falando o que quer, mesmo você buscando um emprego, a tua mente remete àquele passado em que você acreditava que aquilo ali, sim, era felicidade, mesmo sofrendo pra caramba, tá? E outra, que eu falei lá no comecinho, a gente precisa dar uma olhada o quanto a crença da resistência é importante para você, né? E isso é uma das coisas que a minha terapeuta fala muito comigo, né? Que para mim as coisas só têm valor se elas são sofridas. Eu aprendi desde pequena que pra gente ter qualquer coisa na vida precisa sofrer. Então, se tem algo que eu faço bem,
mas não foi sofrido, eu desconsidero. Então, se eu estava num trabalho, se eu estou num trabalho que me traz mais alegria do que sofrimento, eu entendo que aquilo, eu não sou merecedora daquilo, né? Eu preciso ir buscar o sofrimento para valorizar todo aquele meu desempenho. E isso pode também complicar muito a nossa comunicação. Porque quando você está fazendo algo que te dá prazer e que você sabe que aquilo, não é que você não se dedica tanto, mas aquilo é menos sofrido. Sabe quando você sangra menos? Que você faz o que tem que ser feito, bem feito, mas com prazer? Nem sempre eu valorizo esse tipo de situação. E aí a gente passa muito isso na nossa comunicação, né? Às vezes eu tô aqui falando com vocês e parece que tudo assim é muito simples, né? Muito fluido, porque de um certo ponto é mesmo. Mas isso não significa que eu não me dedico, que eu vou fazer pesquisas, que eu vou buscar informações, que eu vou fazer muitas leituras para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Mas nem sempre eu percebo que isso tem valor, porque isso não me dói no fundo da alma, né? Diferente de alguns trabalhos que eu fazia, por exemplo, uma coisa que eu era responsável, né? Análise de precificação de produto, tá? É uma coisa super interessante, gostosa de fazer, mas que me trazia muito sofrimento, porque eu nunca fui uma pessoa apaixonada por números. E quando você faz análise de mercado, análise de preço, análise de concorrentes, você tem que trabalhar muito a parte numérica. E isso, para mim, era sofrido. Então, eu valorizo mais aquela profissão que eu tinha, né, que eu era gestora de precificação de produtos, do que a profissão que eu tenho hoje, que é falar de uma comunicação mais consciente. Não é que eu me dedico menos agora, na verdade eu dedico muito mais horas ao que eu faço agora, que é trazer para vocês conteúdo, dicas importantíssimas para a gente ter uma comunicação de resultado, uma comunicação que ajude a gente a encontrar aquele trabalho que a gente realmente deseja, aquela promoção que você merece, né? Aquele relacionamento que vai te fazer uma pessoa muito mais feliz. E isso, para mim, é muito menos sofrido, não que não exista dedicação. E aí, muitas vezes, eu não valorizo todo esse trabalho que eu faço, porque eu venho de uma crença de que para ter valor, precisa ter sangue, precisa ter sofrimento, precisa ter... né? Então, se você também tem isso, dá uma olhada aí, porque a gente precisa quebrar essas crenças. Como que a gente quebra essas crenças, Kátia? Primeiro de tudo, colocando luz nessas sombras que a gente tem. Descobrir as nossas crenças é um caminho muito interessante para que a gente consiga deixar a nossa comunicação mais clara. Entender que é normal, todo mundo passa por isso. Sentir prazer no sofrimento também é muito importante. É bom a gente entender quais são os meus ganhos naquele ambiente de sofrimento. Será que aquele ambiente de sofrimento que eu consegui, enfim, virar a página, não era um revival, não era um déjà vu, né, de uma infância mais sofrida? Né? Será que a forma com que o meu chefe me tratava não me remete a um relacionamento que eu tinha com meu pai ou com a minha mãe? E mesmo sofrendo com aquilo, eu acredito que eu mereço passar por aquilo porque eu realmente não sou um bom filho, né? Não sou um bom funcionário. Então, mesmo eu tendo crescido, saído do meu ambiente familiar, ter saído dessa empresa que me humilhava, ainda assim eu sinto saudades dessa conexão. Faça essa avaliação e depois me comenta. Pode ser no direct se você não quer se expor. Eu tenho percebido que nesses assuntos aqui do Dicas da Cá, como acho que estão sendo assuntos mais profundos, as pessoas estão me procurando muito mais no direct para falar sobre essas situações e me pedem, né, para deixar no anonimato. É por isso que eu coloco lá um resuminho no texto, no convite para as lives, do que comentar abertamente, publicamente. Não tem problema algum, pode me chamar no direct, que a gente troca uma informação. E aí isso é legal porque me une demais assuntos para eu trazer nas próximas lives.
Então, esse é o assunto de hoje. Dicas da Cá são sempre lives curtinhas, de meia hora. Às vezes o assunto ganha mais quantidade, porque às vezes entram mais pessoas aqui na live, e aí ficam me perguntando, e aí a live fica um pouquinho mais longa. Mas o objetivo aqui é que a gente consiga tratar do assunto nesses 30 minutos. Espero que essa sua semana seja fantástica, que o mês de fevereiro seja muito significativo, e se você ainda não fez alguma coisa para tornar o ano de 2021 o ano da virada, o seu ano de verdade, começa já. Começa a fazer uma introdução de novos hábitos, começa a buscar momentos de prazer, comece a estudar algum tema que você se interessa. Faça do ano de 2021 realmente valer a pena. O meu já começou com tudo. Finalizamos no domingo ontem o segundo desafio do ano. Comecei em dezembro e a gente concluiu no comecinho de janeiro, e a gente já fez mais um desafio. Eu consegui introduzir coisas novas aí no meu dia a dia e consegui fazer uma turma aí a mudar os hábitos, a introduzir hábitos melhores. Então, se você ainda não começou, começa a fazer aí a sua introdução de novos hábitos, porque vale muito a pena. E se você ficou curioso, quer saber mais, fala comigo que eu estou logo para abrir mais uma turma. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo, fica bem, boa semana e bom mês de fevereiro para todos nós. Até mais!